Esse navio vermelho que você está vendo não é qualquer navio. É um navio petroleiro britânico navegando pelo Golfo Pérsico. No dia 19 de julho de 2019, esse navio petroleiro estava indo em direção à Arábia Saudita quando recebeu uma mensagem da Marinha iraniana através do rádio. Sem aviso prévio, sem provocação, sem justificativa. You obey, you will be safe. If you obey, you will be safe. Alter your course 2360 degrees immediately. Over. Pouco tempo depois dessa mensagem, lanchas de alta velocidade e helicópteros da Guarda Revolucionária Iraniana cercaram o navio. Soldados armados desceram pelos cabos e tomaram o controle do petroleiro. A tripulação foi rendida. O navio foi confiscado e levado até um porto do Irã. E esse navio não foi o único. Diversos outros navios petroleiros foram atacados, confiscados ou danificados nesse mesmo período. E se você pegar um mapa e marcar cada um desses incidentes, vai perceber algo impressionante. Todos eles aconteceram aqui, nesse pedacinho de oceano chamado Estreito de Hormuz. Mas o que é exatamente esse lugar? Por que ele é tão importante? E por que os Estados Unidos e o Irã estão dispostos a ir à guerra por ele? Continue assistindo, que nós vamos explicar cada detalhe aqui no Ótica Militar. Olhe com atenção para esse mapa. O Estreito de Hormuz fica aqui, entre o Irã ao norte e Omã ao sul. Ele conecta o Golfo Pérsico aqui dentro com o Golfo de Omã aqui fora, que por sua vez leva ao Mar da Arábia e ao resto do mundo. No seu ponto mais estreito, o Estreito de Hormuz tem menos de 34 km de largura. Para ter uma ideia, isso é menos do que a distância entre algumas cidades brasileiras vizinhas, um pedaço minúsculo de oceano. Mas esse pedaço minúsculo de oceano é talvez o mais importante do planeta inteiro. Por aqui passam diariamente dezenas de navios petroleiros, cada um carregando até 340 milhões de litros de petróleo. Todo esse fluxo representa aproximadamente 20% de todo o petróleo negociado no mundo. Não 20% do petróleo do Oriente Médio, 20% de todo o petróleo do mundo inteiro. Um ex-primeiro-ministro do Irã já chamou esse estreito de ponto principal da economia mundial. E é exatamente por isso que o Estreito de Hormuz se tornou a arma mais poderosa que o regime iraniano possui. Para entender o conflito de hoje, você precisa entender onde tudo começou. E tudo começou aqui, em 1980. Naquele ano, o ditador iraquiano Saddam Hussein ordenou a invasão do Irã. Começava a Guerra Irã-Iraque, um dos conflitos mais sangrentos do século XX. Os Estados Unidos, preocupados com a expansão do regime islâmico iraniano que havia tomado o poder em 1979, apoiaram o Iraque nos bastidores, fornecendo inteligência militar e apoio diplomático. Mas o Iraque não conseguiu derrotar o Irã no campo de batalha, e então tomou uma decisão. Se não consegue vencer por terra, vai ferir o Irã no bolso. O Iraque começou a atacar navios petroleiros que saíam dos portos iranianos, tentando cortar a principal fonte de renda do Irã. O Irã respondeu da única forma que podia. Começou a atacar navios que iam e vinham dos países do Golfo que apoiavam o Iraque. Mas havia um problema. O Iraque era apoiado pelo Ocidente. O Irã estava sozinho. Então o Irã precisava de uma arma mais criativa, algo que pudesse atingir todo mundo ao mesmo tempo e forçar o mundo a prestar atenção. E foi então que o Irã fez algo que mudaria para sempre a geopolítica do Estreito de Hormuz. Começou a plantar minas navais ao longo do estreito. Pela primeira vez na história, o Irã estava usando a ameaça de fechar o Estreito de Hormuz como arma estratégica. E funcionou. O mundo inteiro acordou para o poder que o Irã tinha naquele pedaço de oceano. Em 1987, os Estados Unidos foram forçados a agir. A Marinha Americana passou a escoltar navios petroleiros pelo estreito para garantir o livre fluxo de petróleo para si e para seus aliados. Era a primeira vez que os Estados Unidos entravam diretamente no conflito. A tensão escalou rapidamente. Em 1988, um navio da Marinha Americana bateu em uma mina iraniana, ferindo marinheiros americanos. Meses depois, num dos episódios mais trágicos dessa história, um navio de guerra americano confundiu um avião de passageiros iraniano com um caça militar e o derrubou sobre o Estreito de Hormuz, matando todos os 290 passageiros a bordo. A Guerra Irã-Iraque terminou em agosto de 1988, mas a desconfiança mútua entre os Estados Unidos e o Irã havia se aprofundado de forma permanente.
e o Estreito de Hormuz havia se tornado o símbolo dessa tensão. Com o fim da guerra, o Irã entrou em um período de relativa estabilidade, mas por baixo da superfície, algo muito mais perigoso estava sendo construído em silêncio. Olhe para esse mapa aqui. Essas instalações aqui, em Natanz, e essa outra aqui, em Fordol, eram instalações nucleares secretas que o Irã havia construído sem informar a comunidade internacional. Em 2002, as suspeitas americanas sobre o programa nuclear iraniano começaram a crescer. O Irã estava enriquecendo urânio, e o medo era um só. Se o Irã conseguisse construir uma bomba nuclear, esse regime que financiava o terrorismo pelo mundo inteiro, que apoiava o Hezbollah no Líbano, o Hamas na Palestina, os Houthis no Iêmen, teria em suas mãos a arma mais destrutiva da humanidade. Em 2011, um relatório da ONU confirmou que o Irã havia realizado atividades relacionadas ao desenvolvimento de uma arma nuclear explosiva. O mundo não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Os Estados Unidos responderam com algo que acertou o Irã onde mais dói: sanções econômicas devastadoras. O presidente Obama assinou ordens que pela primeira vez miravam diretamente a indústria petroquímica iraniana. As exportações de petróleo do Irã despencaram. A economia iraniana encolheu pela primeira vez em quase uma década. O Irã estava sangrando economicamente. E o regime iraniano recorreu à única arma que tinha para responder: o Estreito de Hormuz. O Irã ameaçou fechar o estreito completamente, declarando publicamente que nenhuma gota de petróleo passaria pelo Estreito de Hormuz se o petróleo iraniano fosse sancionado. Para provar que não estava blefando, a Marinha iraniana conduziu exercícios militares de 10 dias no estreito, simulando o fechamento da passagem. Os Estados Unidos responderam de forma igualmente firme. A Marinha americana deixou claro que qualquer tentativa de fechar o estreito seria respondida com força militar. Navios de guerra americanos patrulhavam a região. O chefe das operações navais americanas declarou publicamente que a Marinha dos Estados Unidos era totalmente capaz de manter o Estreito de Hormuz aberto. O mundo estava à beira de um confronto militar direto, por causa desse pedaço de oceano de 34 quilômetros. Por alguns anos, a diplomacia prevaleceu. Em 2015, após 2 anos de negociações intensas, os Estados Unidos e seus parceiros internacionais chegaram a um acordo histórico com o Irã, o chamado JCPOA, o Plano de Ação Conjunto Abrangente. O acordo era simples em sua essência. O Irã concordava em reduzir drasticamente seu programa nuclear e permitir inspeções internacionais de suas instalações. Em troca, as sanções seriam levantadas. Com as sanções suspensas, as exportações de petróleo iraniano voltaram a crescer. A economia do Irã deu sinais de recuperação. A tensão no Estreito de Hormuz diminuiu, mas a paz durou pouco. Em 2018, o presidente Donald Trump tomou uma decisão que sacudiu o Oriente Médio. Retirou os Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã. Trump argumentava que o acordo original não ia longe o suficiente, que não endereçava adequadamente os grupos terroristas proxy que o Irã financiava pelo Oriente Médio, incluindo o Hezbollah e o Hamas, grupos dedicados à destruição de Israel. As sanções voltaram, desta vez ainda mais pesadas. O Irã respondeu voltando a enriquecer urânio além dos limites acordados, e o Estreito de Hormuz voltou a ser palco de tensão máxima. Foi nesse contexto que, em 2019, os ataques a navios petroleiros se intensificaram. O Irã atacou e confiscou navios. Atacou instalações de petróleo na Arábia Saudita. Tentou bloquear navios britânicos. E os Estados Unidos, junto com aliados europeus, passaram a escoltá-los novamente. O mundo estava de volta ao mesmo ciclo perigoso de 1987. E então chegamos ao momento mais crítico de toda essa história. Em 28 de fevereiro de 2026, os Estados Unidos e Israel lançaram ataques coordenados contra o Irã, eliminando o líder supremo Ali Khamenei e alvejando instalações nucleares e militares em todo o país. Era o início de uma guerra aberta que o mundo havia temido por décadas. E o Irã respondeu usando sua arma mais poderosa: fechou o Estreito de Hormuz. Não apenas ameaçou, fechou de verdade. A Guarda Revolucionária Iraniana lançou 21 ataques confirmados contra navios mercantes, plantou minas navais no estreito, emitiu avisos proibindo a passagem de qualquer navio com destino a países aliados dos Estados Unidos e de Israel. O tráfego de petroleiros, que antes era de centenas de navios por dia, despencou para praticamente zero. Mais de 150 navios ficaram ancorados fora do estreito, esperando, sem saber o que fazer. O impacto foi imediato e brutal. O preço do barril de petróleo Brent ultrapassou $100 pela primeira vez em 4 anos. Economias do mundo inteiro começaram a sentir o choque. A jugular da economia global estava sendo estrangulada.
O Irã havia entendido perfeitamente sua estratégia. Militarmente estava sendo devastado pelos ataques americanos e israelenses, mas economicamente tinha o mundo inteiro na sua mão através daqueles 34 quilômetros de oceano. Os Estados Unidos tentaram a via diplomática. Em abril de 2026, o vice-presidente J.D. Vance liderou uma delegação americana em negociações históricas em Islamabad, no Paquistão, o mais alto nível de contato direto entre Estados Unidos e Irã desde a Revolução Islâmica de 1979. 21 horas de negociações, mas as conversas fracassaram. O Irã se recusou a abrir mão de seu programa nuclear e exigiu manter o controle do Estreito de Hormuz, inclusive cobrando pedágio de navios que quisessem passar. Trump não hesitou. Em 12 de abril de 2026, ele anunciou o bloqueio naval americano do Estreito de Hormuz, ordenando que a Marinha dos Estados Unidos interceptasse qualquer navio que tivesse pago pedágio ao Irã. Nas suas próprias palavras, isso é extorsão mundial, e os Estados Unidos jamais serão extorquidos. O CENTCOM anunciou que o bloqueio começaria no dia 13 de abril, e o Irã respondeu afirmando que qualquer navio de guerra que se aproximasse do estreito seria tratado como uma violação do cessar-fogo e enfrentaria consequências severas. O mundo estava, uma vez mais, prendendo a respiração diante daquele pedaço de oceano de 34 quilômetros. A história do Estreito de Hormuz é, no fundo, a história de um regime que descobriu que não precisava vencer guerras para ter poder. Precisava apenas ameaçar fechar um corredor de 34 quilômetros. Por décadas, o Irã usou esse estreito como alavanca para chantagear o mundo, para sobreviver às sanções, para escapar de consequências, para financiar o terrorismo que ameaça Israel e os aliados americanos no Oriente Médio. Mas 2026 mostrou algo diferente. Mostrou que os Estados Unidos, quando decidem agir com força e determinação, não recuam diante da extorsão iraniana. Trump foi direto. A Marinha Americana vai manter esse corredor aberto, com ou sem a permissão do Irã. Porque a liberdade de navegação não é um privilégio que o regime iraniano tem o direito de vender. É um direito internacional que o mundo livre está disposto a defender. Se você assistiu até aqui, deixe nos comentários de onde você está assistindo e o que achou desse tema. Inscreva-se no Ótica Militar e ative o sininho para não perder nenhum vídeo.